Dizem que no Velho Oeste, nenhum nome causava mais silêncio do que o dela. Alguns a chamavam de demônio de saia. Outros diziam que era um anjo vingador enviado para limpar a poeira manchada de sangue da cidade sem lei. Mas a verdade era mais sombria do que qualquer lenda sussurrada nos salões. Ela não caçava por dinheiro. Não caçava por glória. Ela caçava por algo que ninguém jamais teve coragem de enfrentar. A própria escuridão que o Oeste tentou enterrar. Seu nome real foi esquecido, perdido entre sepulturas sem marca. Todos a conheciam apenas como a caçadora, a pistoleira mais precisa, mais rápida e mais fria que já caminhou sob o sol abrasador. Um olhar dela era o suficiente para fazer homens comportados sacarem suas armas e rezarem para não ser os próximos. Cidades inteiras tremiam quando ela chegava montada em seu cavalo preto, o chapéu inclinado, as mãos sempre próximas aos codres. Não havia música, não havia conversa, apenas o ranger do couro e o peso de um passado que ela carregava como uma sombra viva. Alguns juravam ter visto olhos vermelhos nela, como se o inferno tivesse deixado sua marca. Outros diziam que ela nunca envelhecia, mas ninguém conseguia explicar por quê. Em cada cidade que passava, encontrava exatamente o homem certo para morrer. Às vezes, ela deixava recados esculpidos na madeira. Frases curtas, ameaçadoras, que faziam até xerifes largarem suas estrelas no chão. Outras vezes, ela desaparecia sem pista alguma, deixando apenas corpos estendidos e perguntas sem respostas. Mas esta história, Jorge, não é sobre uma lenda. É sobre o dia em que a caçadora encontrou alguém que não podia matar. O dia em que o Oeste inteiro prendeu a respiração. E o dia em que seu passado voltou, armado, furioso e sedento por sangue. Há histórias que surgem do vento, sopradas pelas fendas das montanhas, carregadas pelo cheiro de pólvora e pelo gosto amargo da perda. Mas a história da caçadora nunca precisou de vento para ser contada. Ela ecoa sozinha, como um disparo no deserto, vibrando na alma de quem a ouve. Porque não é apenas um conto do Velho Oeste, é a revelação de até onde um ser humano pode ir, quando tudo o que ama é arrancado pela raiz. E no caso dela, essa raiz foi arrancada com sangue, fogo e um juramento sombrio. Em cada cidade que cruzava, deixava rastros que mais pareciam cicatrizes. Portas quebradas, rastro de cavalos correndo ao amanhecer, corpos estirados no chão, ainda quente. Mas ninguém jamais ousou perguntar o que a movia. Talvez medo, talvez respeito, talvez porque no fundo, todos sabiam que certas perguntas despertam mortos que deveriam continuar enterrados. A verdade é que o Oeste molda as pessoas à força. O sol racha, o frio corta, a fome dobra. Mas nada moldou tanto aquela mulher quanto a perda brutal que sofreu anos antes. E o que começou como dor virou fúria. O que virou fúria virou propósito. E esse propósito agora cavalgava como um raio de tempestade em direção ao homem que tentou matá-la menos e falhou. Você que está assistindo, prepare-se. O que está prestes a ouvir não é apenas mais um faroeste. É uma descida a um mundo onde justiça nunca foi uma palavra, apenas um gatilho pressionado no momento certo. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o like para fortalecer o vídeo e comentar aqui embaixo de qual país e cidade você está assistindo. Sua participação ajuda demais este projeto sombrio a continuar ganhando vida. Agora, respire fundo. A cavalgada para o inferno acaba de começar. O amanhecer ainda não tinha rompido completamente, quando a caçadora cruzou a soleira de uma cidade que mal aparecia nos mapas. Dustfall. Um vento seco soprava pela rua principal, arrastando poeira e pedaços de papel com anúncios apagados pelo tempo. Nada bibo, semóbia, nenhum cavalo amarrado, nenhum bêbado dormindo na calçada. Era como se o lugar tivesse sido esvaziado às pressas, deixado para trás por alguém que soubesse de algo terrível prestes a acontecer. E ela sabia. Sentia isso latejando sob sua pele,
como um aviso antigo que nunca falhava. O barulho das esporas dela quebrou o silêncio como vidro, rachando. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Ela caminhou até o salão, a porta balançando só com o vento, sem ninguém para vigiar a madrugada. O cheiro de madeira velha e bebida azeda a recebeu, junto com o rangido melancólico do piso. Ali dentro, um copo virado, uma mesa caída e manchas escuras no chão entregavam a verdade. Alguém havia lutado ali. Alguém havia morrido ali. E não fazia muito tempo. A caçadora se aproximou das marcas a Jolusei e passou os dedos sobre o sangue já frio. Havia 3 tons diferentes. 3 pessoas. Mas apenas um deles era conhecido demais. Seu olhar estreitou duro, como metal quente. Ela tocou o chão, como se tocasse uma memória. Um cheiro específico, de pólvora com tabaco barato, subiu ao ar, e ela reconheceu na hora. Elias Crow, o homem que queimou sua vida anos atrás e a transformou nesse espectro ambulante. Ele estivera ali, tão perto, que a terra ainda lembrava seu passo. Levantando-se devagar, ela sentiu uma vibração estranha no ar, como se as paredes murmurassem. Dustefal não estava apenas vazia. Estava traumatizada. Ela caminhou até o balcão e encontrou algo cravado na madeira. Um símbolo, feito a faca menos um corvo, com as asas abertas. A marca de Elias, uma provocação, um convite, uma ameaça. 3 coisas que no caso dele sempre significavam a mesma coisa. Morte iminente. A caçadora respirou fundo, fechando a mão em punho. Ele queria que ela o encontrasse, e ela estava pronta para aceitar o convite. Um som do lado de fora quebrou o silêncio. Passos fracos, arrastados, como se alguém tentasse caminhar com medo de existir. A caçadora saiu do salão, a mão tocando devagar o cabo da pistola. Na rua, um homem sujo, trêmulo, com olhos tão assustados que pareciam querer pular para fora do rosto. Ele estava desarmado, com as roupas rasgadas. Quando viu a caçadora, congelou como se tivesse avistado um fantasma. E de certa forma tinha mesmo. Você voltou, ele sussurrou, sem saber se sorria aliviado ou fugia desesperado. O que aconteceu aqui? Ela perguntou, a voz baixa e firme como o som de carregador sendo fechado. O homem engoliu seco, as mãos tremendo. Eles levaram todo mundo, fecharam as portas, amarraram as famílias, arrastaram as crianças. Dizem que Elias quer reconstruir algo que só ele entende. Um exército, talvez. Ou um espetáculo. Ninguém sabe. Ele ficou quieto por um segundo. A respiração curta. Mas deixaram um recado. Para você? A caçadora não reagiu. Mas dentro dela, uma faísca antiga acendeu. O homem tirou do bolso um pedaço de couro queimado, entregue a ele por alguém que evidentemente gostava de dar mensagens com cheiro de morte. Na tira, marcada a ferro, um texto curto. Se quiser o que é seu, venha sozinha. A caçadora segurou o couro entre os dedos. Era a caligrafia dele. E mais, a frase era idêntica à que Elias disse no dia em que destruiu sua casa. O dia em que arrancou sua família, sua paz, seu passado. A frase que a transformou no que ela é. Agora, ele estava abrindo feridas antigas, propositalmente. Um tremor repentino tomou o corpo do homem. Eles vão voltar, e eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Ele deu 2 passos para trás, tropeçou e correu com um pouco de força que lhe restava. A caçadora não tentou impedir. Não havia mais nada que pudesse salvá-lo de si mesmo. Ela guardou a mensagem no casaco, virou-se para a rua vazia e sentiu novamente o peso do silêncio. Elias queria que o jogo começasse. E ela também. Mas desta vez, não seria ele quem escolheria as regras. Ela caminhou até o final da rua principal, onde avistou algo enterrado parcialmente na terra seca. Cavando com a bota, revelou um colar de couro gasto, que conhecia bem. Tão bem, que seu coração, geralmente imóvel, deu um único golpe forte. Era o colar de seu irmão mais novo.
o único membro da família que ela nunca encontrou entre os mortos. Ela fechou os olhos por um momento. Elias não apenas queria provocá-la, ele queria aerostá-la para o inferno pelo único laço que ainda tinha com o mundo. Quando abriu os olhos, seu rosto estava diferente. Não era mais a expressão de uma caçadora. Era a expressão de uma força da natureza prestes a desabar sobre tudo em seu caminho. Ela montou no cavalo, prendeu o colar ao peito e olhou para o horizonte sujo e infinito do oeste. Elias Crow havia declarado guerra novamente. Mas desta vez, seria ela quem terminaria. Com uma bala, com uma sentença e com o sangue dele manchando a poeira que tanto amava. A caçadora seguiu pela trilha que saía de Dustfall, como quem avança por dentro de uma ferida antiga. A paisagem parecia morta. Árvores secas, cercas quebradas, marcas de rodas profundas na terra dura. O tipo de rastro, deixado por carros de boi, movidos à força, por homens armados e sem piedade. O vento levantava redemoinhos de poeira que pareciam sussurrar avisos, mas ela não acreditava em avisos. Acreditava em rastros, pistas, e na certeza de que Elias sempre deixava algo para trás. Mesmo quando tentava ser esperto, o sol começava a nascer, tingindo o céu com uma mistura de ouro e sangue. Quando ela percebeu que não estava mais sozinha, à frente, parado no meio da estrada como se fosse dono dela, um homem de chapéu cinza observava calmamente sua aproximação. Ele não tocava nas armas penduradas na cintura. O corpo dele era imóvel, como se tivesse brotado da própria poeira. A caçadora diminuiu a velocidade, mas não parou. Seus olhos analisavam tudo. As botas gastas, a postura rígida, a mandíbula marcada por cicatrizes horizontais. Ele parecia preparado para morrer. Quando ela chegou a poucos metros, o homem levantou a cabeça e falou com uma voz tão branda que contrastava com a dureza do seu rosto. "Faz tempo que espero você." A caçadora não respondeu. Apenas pousou a mão sobre o cabo de sua pistola. O homem soltou um pequeno sorriso, cansado. "Não precisa disso. Se eu quisesse te matar, já teria tentado." Ela deixou o silêncio responder por ela. Ele respirou fundo. "Meu nome é Jonah, e eu sei onde Elias está." O nome soou no ar como um tiro abafado. Jonah percebeu o endurecimento nos olhos dela e levantou as mãos. "Não estou aqui para lutar. Estou aqui porque já trabalhei para ele." Isso fez a caçadora inclinar levemente o rosto, como se avaliasse o tamanho da mentira. Jonah continuou. "Eu era um de seus pistoleiros, até descobri que Elias pretende algo maior do que vingança. Ele está formando uma cidade própria, um lugar sem lei, sem governo, só lealdade ao medo que ele espalha." A caçadora manteve o olhar firme. Jonah engoliu seco. "E ele quer você lá." Ela desceu do cavalo com movimentos lentos e calculados, pisando firme no chão. "Por quê?" perguntou. Apenas uma palavra, mas com peso suficiente para esmagar qualquer mentira. Jonah respirou fundo. "Porque você é o único fantasma do passado que ele não conseguiu enterrar." Ele abaixou a cabeça por um instante. "E? Porque ele ainda tem o garoto." A caçadora sentiu o corpo inteiro assumir o peso do mundo por um segundo. Jonah percebeu a reação e completou. "Seu irmão não morreu. Ele o levou." A revelação fez o ar parecer mais quente, mais pesado. A caçadora manteve o rosto impassível. Mas dentro dela, um terremoto silencioso revirou anos de memórias soterradas. Jonah continuou. "Seu irmão cresceu acreditando que você o abandonou. Elias se certificou disso. Disse que você virou assassina. Disse que você esqueceu de tudo." Ele levantou os olhos lentamente. "E agora o garoto. Agora ele é um dos melhores homens de Elias." A frase entrou nela como uma faca, girando devagar. "Onde ele está?" perguntou. Jonah hesitou por um segundo, como quem pondera se deve continuar vivo ou falar a verdade. "Em Black Hollow", disse enfim. O nome fez até o vento parar por um instante.
Black Hollow era mais lenda do que lugar. Um vale escondido, entre desfiladeiros, cheio de minas abandonadas e cavernas profundas. Muitos que entraram, nunca voltaram. Jonah deu um passo adiante. Eu posso te levar, mas tem um preço. A caçadora ergueu uma sobrancelha. Jonah respirou fundo. Me proteja até chegarmos lá. A caçadora deu 2 passos em sua direção. O suficiente para Fazclough recuar instintivamente. Seus olhos estavam gelados, calculando se desembainhar ou ouvir. Por que eu faria isso? Perguntou. Jonah encarou-a com algo que parecia remorso, porque eu fui o homem que acendeu o fogo naquela noite. A frase, dita com a voz quebrada, caiu entre eles como uma sentença. Eu coloquei o querosene. Eu ajudei a queimar sua casa. Ele fechou os olhos. E tenho carregado esse inferno comigo desde então. Um silêncio grosso, denso como fumaça, tomou o espaço entre eles. A caçadora observava Jonah como se enxergasse não o homem, mas as marcas deixadas pela culpa. E ali, pela primeira vez em muito tempo, viu alguém quebrado por dentro por causa de Elias, menos assim como ela. Não havia perdão, não havia esquecimento, mas havia utilidade. E utilidade significava caminho. Mostre a trilha, ela disse, virando-se para montar no cavalo. Jonah soltou um suspiro que misturava alívio com medo. Quando começaram a cavalgar rumo ao norte, o vento ganhou força, levantando poeira, como se quisesse esconder a estrada adiante. Jonah olhava para os lados, nervoso, como quem espera ser caçado a qualquer momento. A caçadora, porém, seguia firme, com um olhar fixo no horizonte. Black Hollow os aguardava, menos uma cidade morta, ressuscitada pela loucura de um homem que jamais deveria ter sobrevivido ao passado. E, em algum ponto daquele vale amaldiçoado, estava seu irmão, pronto para apontar uma arma para ela. A viagem até Black Hollow levou 2 dias. 2 dias de estradas silenciosas, colinas estéreis e ravinas que pareciam engolir o som. A cada milha, o vento trazia um cheiro novo. Minério velho, terra úmida, pólvora recente. Era um odor que denunciava ocupação humana menos e ocupação violenta. A caçadora cavalgava na frente, como se a própria urgência tivesse laços invisíveis, puxando-a para o vale. Jonah seguia logo atrás, sempre atento à retaguarda, como se esperasse vultos surgirem do nada, e talvez esperasse mesmo, porque ninguém saía da gangue de Elias sem virar alvo. Ao chegar ao desfiladeiro que levava a Black Hollow, o cenário mudou bruscamente. O vale parecia um corte aberto na terra, uma cicatriz profunda que jamais cicatrizou. Rochas negras formavam paredes tortas e altas, criando um corredor estreito onde o eco dos passos dos cavalos parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Jonah avisou. A partir daqui, qualquer som pode denunciar a gente. A caçadora apenas inclinou o chapéu e seguiu. O silêncio dela era mais afiado que qualquer faca. No meio do desfiladeiro, marcas estranhas começaram a aparecer nas rochas. Símbolos entalhados com violência como abissos primitivos. Corvos. Chamas. Máscaras sem olhos. Cada símbolo era uma marca da gangue de Elias. Jonah engoliu seco. Ele transformou isso num culto. Murmurou. A caçadora não respondeu. Mas dentro dela, a raiva começou a se mexer, como uma fera acordada. Ela lembrava perfeitamente de como Elias gostava de manipular mentes fracas, transformando homens comuns em cães devotos de violência. Quando chegaram ao final do corredor, o vale se abriu como uma boca gigantesca. E lá estava Black Hollow, uma cidade inteira construída onde não deveria existir nada. Havia casas, barracões, estruturas improvisadas de madeira e metal, tochas acesas presas às estacas. Homens armados caminhavam pelas ruas, alguns rindo alto, outros treinando tiro em alvos improvisados. Era como um formigueiro humano de brutalidade e expectativa. Jonah respirou fundo. Se ele souber que estou aqui, estou morto. A caçadora não desviou o olhar da cidade. Ele... já sabe. Aproximaram-se da entrada lenta e metodicamente. 2 sentinelas surgiram no caminho, aproximando-se com desconfiança. Um deles
levantou o lampião e apontou para Jonah. Você, disse, reconhecendo-o. O segundo já levava a mão à arma. Mas antes que pudesse sacar, a caçadora disparou. O tiro ecoou seco, e o homem caiu antes mesmo de entender o que tinha acontecido. O outro sentinela arregalou os olhos, mas Jonah deu um passo à frente e o acertou com um cabo da arma, derrubando-o desacordado. O caminho estava aberto. Agora estamos dentro, disse ele, a voz baixa. Black Halo era ainda mais perturbadora por dentro. Crianças corriam entre as casas improvisadas, carregando baldes de água ou lenha, como se fossem pequenas peças de uma engrenagem sombria. Mulheres costuravam roupas escuras enquanto murmuravam cantos estranhos. Homens, muitos com o símbolo do corvo no braço, olhavam com desconfiança para qualquer rosto novo. A caçadora caminhava com postura neutra, mas seu olhar varria tudo, calculando rotas de fuga, armas disponíveis, movimentos suspeitos. Ela era uma caçadora em território inimigo, menos. Mas também era um fantasma do passado, que a cidade não esperava ver. Elias está no salão principal, sussurrou Rona. É onde ele reúne os homens mais próximos. E, ele hesitou, olhando para o chão. É onde seu irmão costuma ficar. A caçadora não demonstrou reação, mas sentiu o peito se contrair, uma sensação tão rara que quase a desequilibrou. Não olhe para ninguém. Não pare por nada, esse algo der errado. Jonah começou, mas ela o cortou. Eu não corro. Ele apenas assentiu. Sabia que qualquer tentativa de fuga seria inútil. Seguiram pela rua central, passando por vultos que pareciam estudar cada respiração deles. A luz das tochas criava sombras distorcidas, projetando figuras que pareciam maiores, mais monstruosas. Cada passo ecoava como um prenúncio. E então, finalmente, o salão principal surgiu. Uma construção grande, feita de madeira escura e pedra, com duas enormes portas marcadas pelo símbolo do corvo. Ali dentro, decisões eram feitas. Sentenças eram dadas. E vidas eram esmagadas. Antes de entrarem, Jonah segurou o braço da caçadora por um breve instante. Um gesto ousado que quase lhe custou a mão. Escuta! Seu irmão mudou. Ele acredita em Elias. Ele vive para Elias. Mas ele ainda é sangue, do seu sangue. Talvez ainda haja um pedaço dele que se lembre de você. A caçadora puxou o braço de volta, fria como sempre. Se ele apontar a arma para mim, Jonah, eu não vou hesitar. Jonah fechou os olhos por um instante, aceitando a verdade amarga. Eu sei. A caçadora empurrou as portas. A luz interna fez suas pupilas se estreitarem. Homens conversavam, bebiam, afiavam facas, limpavam armas, mas no centro da sala, sentado numa cadeira reforçada como se fosse um trono improvisado, estava Elias Crow, o arquiteto de toda a dor dela. Ao lado dele de pé, usando o colar que um dia fora dela mesma, estava um jovem de olhar frio, postura firme e traços familiares, o suficiente para congelar qualquer alma. Seu irmão, vivo, crescido e pronto para a guerra. O crepúsculo se dissolvia atrás das montanhas, como sangue escorrendo por uma lâmina. Sarah cavalgava sozinha, guiada apenas por um instinto que latejava dentro dela, como um animal ferido. A notícia sobre a caravana atacada havia chegado ao povoado ao meio-dia, e antes que qualquer outro pistoleiro pudesse reagir, ela já estava na estrada. Havia um nome envolvido, um nome que Sarah não ouvia fazia anos, um nome que seu coração queria esquecer, mas que o deserto insistia em ressuscitar. Crow. Elijah Crow. A simples ideia dele era suficiente para cortar sua respiração em duas. Quando ela chegou ao vale onde a caravana havia sido destruída, encontrou apenas destroços calcinados, carroças viradas e o cheiro entorpecente de pólvora, misturada à carne queimada. Corvos já circulavam no céu, como juízes impacientes. Sarah desmontou com cuidado, sentindo a areia quente abraçar suas botas. Cada passo que dava parecia ecoar memórias antigas, memórias que ela tentou enterrar junto com a irmã. Mas memórias, como fantasmas, sempre encontram uma brecha para voltar. E aquela noite seria cheia deles. Ela caminhou entre os corpos,
analisando cada detalhe com a frieza de quem já viu o inferno de perto. Tiros precisos, executados sem pressa. Armas longas, provavelmente Winchester modificadas. Marcas de ferradura, com ferragens assimétricas. E no centro da trilha, um símbolo deixado riscado na terra com carvão. Um corvo de asas abertas, o emblema de Elijah Crow. A marca que ele deixava sempre que queria mandar uma mensagem. Sarah se ajoelhou ao lado do símbolo e deslizou os dedos pela poeira. Então você quer que eu te encontre? Murmurou. Pois muito bem. Eu vou... Um barulho distante rasgou o silêncio. Cascos, rápidos demais para serem de um viajante comum. Sarah se ergueu, mãos próximas aos coldres. A figura surgiu no horizonte como um borrão escuro. E por um instante, ela pensou que fosse um dos homens de Crow. Mas quando o cavaleiro se aproximou, Sarah reconheceu o rosto magro, cansado, e o chapéu torto de quem já não tem medo da morte, porque se acostumou com ela. Era Miles, o velho rastreador. Um homem que conhecia o Velho Oeste, como outros conhecem a palma da mão. Sarah, finalmente te encontro. Ele desmontou quase cambaleando, como se tivesse cavalgado, sem parar por dias. Eu tenho algo para te mostrar. Antes que ela pudesse perguntar, Miles retirou um saco de serapilheira de dentro da cela. Um saco sujo, manchado, pesado. Ele o abriu diante dela. Lá dentro havia a prova que fez o mundo de Sarah estremecer. O lenço azul da irmã dela, rasgado, preso a uma adaga de cabo preto. Uma adaga com uma marca gravada. Menos a mesma marca que Elijah Crow usava. Sarah sentiu o estômago apertar. O vento soprou forte, como se quisesse apagar a cena da sua mente. Mas não apagou. Onde você encontrou isso? Sarah perguntou. A voz baixa, quase sem cor. Miles respirou fundo, encarando-a com um olhar que carregava pena, medo e algo que lembrava um pedido de perdão. Eles estiveram no desfiladeiro das três irmãs. Eu vi as fogueiras, vi rastros e vi Crow. Ele está reunindo homens, Sarah. Muitos homens. E pelo jeito, ele engoliu seco. Ele está esperando por você. A dor que atravessou o peito de Sarah não veio como um golpe. Veio como um incêndio. De repente, tudo fazia sentido. A emboscada. As marcas. O símbolo. Crow não apenas queria atrair Sarah. Ele queria fazê-la sangrar por dentro. Por que me mostrar isso, Miles? Ela perguntou, tentando prender a raiva que crescia como uma serpente em sua garganta. O velho rastreador abaixou a cabeça. Porque eu devia isso ao seu pai. E porque sei que, se você for para o desfiladeiro sozinha, não volta viva. Sarah se aproximou dele, colocando a mão no ombro do velho. Eu nunca precisei voltar viva, Miles. Só precisei terminar o que começa. Mas Miles apertou o braço dela com força inesperada. Mas dessa vez é diferente. Ele suspirou, cansado. Crow chamou os irmãos Grimes. Você sabe o que isso significa? Sarah sabia. Os Grimes eram o tipo de pesadelo que até o Velho Oeste evitava pronunciar. Três irmãos gigantescos, cruéis, que não matavam por dinheiro, mas por diversão. Se Crow os havia convocado, então a caçada contra Sarah seria mais brutal do que qualquer guerra anterior. Por um segundo, ela deixou a dor virar fúria. E a fúria virar clareza. Miles, eu vou para o desfiladeiro. Sarah, escuta menos, mas não agora. A voz dela cortou o ar, como um tiro. Antes, preciso encontrar Donovan. Miles arregalou os olhos. O Marshal. Mas ele é o único que conhece Crow tão bem quanto eu. A noite se aprofundava, pesada, silenciosa, quase cerimonial. Sarah recolheu o lenço azul, agora manchado de sangue seco, e amarrou ao cabo de sua pistola direita. Era mais que um símbolo. Era um aviso. Ao montar no cavalo, ela olhou para Miles, que permanecia imóvel, como uma sombra triste no meio do deserto. Vá para Red Hollow, ela disse. Se eu não voltar, diga ao xerife para queimar tudo o que restar do desfiladeiro. Miles assentiu, sabendo que tentar impedi-la era inútil. Sarah puxou as rédeas com força e partiu rumo à escuridão. O deserto
Abriu caminho para ela, como se reconhecesse sua determinação. Enquanto cavalgava sob o céu cheio de estrelas, Sarah sentiu a noite respirar ao seu redor. Crow estava próximo. Ela podia sentir. Donovan também. E os Grimes. Os Grimes já estavam no rastro dela. O destino parecia escrito nas dunas, nos ossos enterrados, nas sombras. Mas Sarah não temia o destino. Ela o enfrentava. Ela o moldava. E naquela noite, enquanto galopava rumo ao desconhecido, algo dentro dela despertou. Não era ódio. Não era desespero. Era propósito. Um propósito tão afiado quanto o cano de sua pistola. E o Velho Oeste, aquela terra de poeira e sangue, estava prestes a descobrir por que chamavam Sarah de a caçadora. A noite havia descido como uma cortina pesada sobre o deserto. E o vento carregava consigo o cheiro metálico da morte que Sarah deixava por onde passava. O rastro de corpos daquele dia parecia se alongar atrás dela, como uma sombra viva, inquieta, faminta. A fogueira que ardia ao centro do acampamento improvisado iluminava apenas partes do seu rosto. Um rosto marcado por poeira, suor e um cansaço tão profundo que nem o silêncio conseguia esconder. Mas seus olhos permaneciam acesos, vigilantes. A escuridão nunca a intimidou. Era nela que Sarah havia aprendido a sobreviver e matar. O som dos cascos surgiu primeiro, baixo, abafado, ritmado, como o coração de um animal que ainda não decidiu se vai fugir ou atacar. Sarah não se moveu. Manteve as mãos próximas aos coldres, enquanto o brilho da fogueira desenhava sombras alongadas nas rochas ao redor. A fumaça subia em espirais e parecia segurar a respiração junto com ela. A trilha de areia diante do acampamento se abriu, e dele emergiu uma figura solitária, montada num cavalo negro, como a própria noite. Quando o homem desmontou, Sarah já sabia quem era, menos ainda que desejasse não saber Marcel Donovan. O único homem que ela um dia respeitou, e o único que poderia impedi-la de continuar viva. Ele caminhou lentamente até a fogueira, pousando o chapéu sobre o peito, num gesto quase ritualístico. Seu rosto era uma ruína de décadas de perseguição, cicatrizado por poeira, tiros e escolhas terríveis. Mas seus olhos ainda eram lâminas afiadas. Sarah, disse ele, com uma voz que parecia ter viajado 1000 milhas, apenas para quebrar aquele silêncio. Você foi longe demais desta vez. E embora as palavras fossem duras, havia nelas um resquício de algo que Sarah detestava sentir. Memória. Fui longe, ela replicou, com uma risada curta e sem humor. Eles mataram minha irmã, Donovan. Eu apenas devolvi o que o mundo me deve. O marshal se aproximou mais da fogueira, e as brasas pareceram estremecer com a tensão entre eles. Você cruzou a linha que jurou nunca cruzar, ele insistiu. Não é mais justiça, Sarah. É vingança. E a vingança não tem fim. O olhar dela caiu por um instante. Não por dúvida, mas por compreensão. Ele conhecia a estrada em que ela caminhava menos, talvez melhor do que qualquer outro. E você veio fazer o quê? Me prender? Me prender? Ela perguntou, tirando calmamente o casaco de couro, que ainda carregava respingos de sangue. Donovan encarou a cena com um pesar silencioso. Não vim para isso. A resposta surpreendeu Sarah, ainda que ela não demonstrasse. Vim para te avisar. Avisar? Sobre o quê? Elijah Crow. A simples menção desse nome fez o fogo estalar, como se tivesse ouvido. Elijah, o pistoleiro que havia ordenado a morte da irmã de Sarah. O homem que acreditava que podia controlar o Velho Oeste inteiro, com medo e pólvora. O único alvo que ainda restava. Donovan respirou fundo, olhando para o horizonte escuro. Ele sabe que você está viva. E sabe o que você fez hoje. Sarah deixou um sorriso frio surgir nos lábios. Ótimo. Assim ele não perde tempo me procurando. Não, Sarah. A voz do marshal subiu, carregada não de autoridade, mas de desespero. Você não está entendendo. Crow não quer te matar. Ele quer te quebrar. O vento passou entre eles,
soprando areia contra as botas, como se a própria noite se inclinasse para ouvir. Sarah não piscou, não tremia, não recuava. Ele que tente, murmurou. Então Donovan revelou algo que fez até a fogueira respirar mais baixo. Crow contratou os irmãos Grimes. O silêncio ficou pesado, o suficiente para partir a espinha de qualquer homem comum. Os Grimes não eram caçadores de recompensas comuns. Eram monstros com rosto humano, pistoleiros que torturavam antes de matar, que faziam do sofrimento um espetáculo. Se Crow os havia contratado, não era apenas por ódio, era por crueldade, por querer que Sarah sofresse como jamais ninguém havia sofrido no deserto. A mandíbula dela se contraiu. Então é isso que ele vai ter, disse ela, arfando de raiva contida. Sangue por sangue. Donovan deu um passo para trás. A fogueira revelou o brilho melancólico em seus olhos. Eu posso te ajudar, Sarah, mas não posso te seguir. Até onde você está indo? Ela o observou com uma expressão que era ao mesmo tempo gratidão e despedida. Nunca pedi que seguisse, respondeu, quase num sussurro. Mas agradeço por ter vindo. Por um momento, o Velho Oeste pareceu parar, como se dois guerreiros cansados estivessem enterrando, ali, no deserto, a última centelha de humanidade que restava entre eles. Donovan colocou o chapéu de volta, virou-se e montou no cavalo. Que Deus tenha piedade de você, disse, porque os Grimes não terão. Quando o som dos cascos desapareceu no horizonte, Sarah ficou sozinha outra vez menos. Mas dessa vez, a solidão parecia mais densa, quase viva. Ela apagou a fogueira com um chute firme, deixando a fumaça subir em espirais, que se desfazia lentamente na noite. O deserto estava prestes a se tornar um campo de batalha, e ela sabia que nenhum dos lados sairia ileso. Sarah retirou as pistolas, verificou a munição e amarrou o lenço vermelho no pescoço, o mesmo lenço que pertencia à irmã. Não era um acessório, era uma promessa. E então, com passos firmes e silenciosos, ela caminhou rumo ao coração da escuridão, onde os Grimes a esperavam, e onde Elijah Crow acreditava que finalmente a destruiria. Mas ele não compreendia a verdade cruel que movia Sarah. Ela já estava quebrada menos, e era isso que a tornava tão perigosa. O céu parecia observar sua marcha com um olhar severo, e a lua, alta e pálida, desenhava sua silhueta como a de um anjo vingador. O Velho Oeste, aquela terra marcada por sangue e poeira, estava prestes a testemunhar algo que jamais esqueceria. E Sarah, a caçadora, avançava para o tipo de guerra que não escolhe vencedores menos, apenas sobreviventes. A madrugada estava mais escura que o fundo de um poço abandonado, quando Sarah avistou a pequena cabana no topo da colina. Uma única lamparina acesa iluminava a janela, balançando ao sabor do vento, como um aviso silencioso. Aquele não era um lar, era um abrigo temporário para homens que viviam entre a lei e o caos, e ninguém habitava esse lugar sem carregar segredos pesados. O nome dele era Donovan Hale, um marshal cansado de perseguir a própria sombra, e que, apesar de meio mundo acreditar que estava morto, continuava vivo por pura teimosia. Sarah parou o cavalo, analisando o terreno. Havia pegadas recentes, 2 ou 3, e marcas profundas, como se alguém muito grande tivesse passado por ali horas antes. Ela desmontou sem fazer ruído. O silêncio ao redor era tão espesso que parecia ter peso. Aquele silêncio não era natural, era tenso, fabricado, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração. Sarah caminhou até a cabana, sentindo o cheiro de fumaça misturada a café velho. Quando bateu suavemente na porta, não houve resposta. Ela bateu de novo. Nada, em qualquer outra situação, isso a faria recuar. Mas não naquela noite. Com um impulso rápido e preciso, ela empurrou a porta com força suficiente para romper a tranca enfraquecida. A lamparina tremulou quando o vento entrou atrás dela, menos, e então ela viu. Donovan estava sentado à mesa, com a cabeça tombada para trás,
e uma garrafa de uísque caída no chão. Mas ele não estava morto. Respirava. Ferido, mas respirava. A camisa estava rasgada no ombro e no abdômen, revelando cortes profundos, deixados por lâminas serrilhadas. Lâminas que ela reconheceria em qualquer lugar. Eram dos irmãos Grimes. Sarah apertou os punhos, sentindo o sangue ferver. Droga, Donovan, você sempre chega perto demais do abismo. Ela se aproximou e tocou o rosto dele. Os olhos do Marshall se abriram devagar, como se acordassem de um pesadelo. Quando ele viu Sarah, tentou sorrir. A caçadora. Achei que fosse uma miragem. Quem fez isso? Sarah perguntou, embora já soubesse a resposta. Donovan tossiu, cuspindo sangue no chão. Eles, os Grimes, estavam me esperando. Ele tentou se levantar, mas cambaleou e caiu novamente na cadeira. Crow sabe que você está vindo, e ele quer te quebrar antes que chegue a ele. Sarah ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar fixou a porta, como se pudesse ver através dela. Quantos eram? Donovan arqueou uma sobrancelha, tentando manter o humor mesmo à beira da morte. Quantos irmãos Grimes existem? 3. Quantos vieram atrás de você? Ela insistiu. Donovan respirou fundo. 2. O maior não estava. A informação caiu sobre Sarah como uma pedra. Se só 2 tinham atacado Donovan, o terceiro estava em outro lugar. E provavelmente muito mais perto dela do que deveria. Um calafrio percorreu sua espinha, mas não era medo. Era antecipação. Donovan, consegue ficar de pé? Ele riu, fraco. Eu consigo ficar de pé, desde que não precise andar. Sarah olhou ao redor, analisando cada detalhe da cabana. Objetos virados, a mesa deslocada. Marcas de arrasto no chão. Os Grimes não tinham apenas ferido Donovan. Menos tinham procurado algo. O que eles queriam? Você? Donovan respondeu sem hesitar. Antes que Sarah pudesse dizer qualquer coisa, o chão tremeu levemente. Um passo. Outro. Depois, o rangido pesado de madeira, se partindo ao ser pisada por alguém com o peso de um touro. Sarah ergueu a cabeça imediatamente. Donovan arregalou os olhos. Ele voltou. Sussurrou. A porta, que ainda balançava pendurada pela metade, foi arrancada com um único puxão brutal. E ali, preenchendo o vão da entrada como uma estátua construída para a guerra, estava Caleb Grimes, o mais velho dos irmãos. Quase 2,5 metros de altura, braços grossos como troncos, barba desgrenhada e olhos tão vazios quanto os de um boi indo para o abate. Ele sorriu, um sorriso grotesco, quebrado, cuja intenção era mais assustar do que comunicar. Procurei você por 3 estados, disse ele, a voz grave como trovão. Crow quer você viva. Eu não quero. Então acho que alguém vai ficar decepcionado hoje. Sarah não respondeu. Apenas posicionou o corpo, um pé à frente, outro atrás, mãos perto das armas. Donovan tentou sacar sua Colt, mas nem conseguiu erguer o braço. Caleb levantou um machado enorme, manchado de sangue seco. Nunca gostei de pistoleiros que se acham rápidos. Ele continuou. Gosto de silêncio. Gosto do barulho de ossos quebrando. O monstro deu um passo para dentro, e a cabana inteira pareceu encolher diante dele. Sarah sacou a primeira pistola. Ou para atirar, mas para testar o reflexo dele. Caleb moveu-se mais rápido do que qualquer criatura daquele tamanho deveria. Ele desviou, avançou e desferiu um golpe com um machado. Sarah rolou para o lado, sentindo o vento do golpe passar tão perto que quase cortou seu chapéu ao meio. O machado atingiu a mesa, partindo-a como se fosse papel. Donovan tentou atirar de novo, mas Caleb chutou a arma de suas mãos, sem nem olhar para ele. Sarah deslizou para trás da estante, tentando ganhar posição. Mas Caleb pegou a estante inteira com uma mão e a lançou como se fosse um brinquedo. A estante voou pelo ar e caiu em cima dela. O impacto foi forte, tirando parte do ar dos pulmões de Sarah. Ela empurrou a madeira com dificuldade, mas Caleb já estava em cima dela. Ele ergueu o machado para o golpe final. Então Sarah fez algo que ninguém esperava. Fechou os olhos, apenas.
por um segundo. O suficiente para sentir exatamente onde ele estava. O suficiente para ouvir o ruído do metal cortando o ar. No instante seguinte, ela girou para a direita e disparou 2 vezes. Não contra Caleb, mas contra a lamparina. O óleo inflamado caiu sobre o corpo do gigante, incendiando sua camisa e barba. Caleb rugiu, como um animal ferido. Sarah correu, sacou a segunda pistola e disparou mais 3 vezes. 2 no ombro, 1 no pescoço. Caleb caiu de joelhos, fogo se espalhando por ele como se o inferno estivesse reclamando sua propriedade. Ele tentou agarrá-la, mas suas mãos pesadas já não tinham força. Quando seu corpo tombou, a cabana trêmia. Sarah ficou ali, respirando fundo, observando o corpo do monstro arder. Donovan tossiu atrás dela. Isso foi novo. Sarah guardou as armas e foi até ele. Temos que sair. Para onde? Para o único lugar onde Crow acha que eu não vou. Direto para ele. Lá fora, o vento soprava como um presságio. A caçadora montou seu cavalo e olhou para a linha do horizonte. O amanhecer estava chegando, e com ele, a guerra que definiria seu destino. O sol finalmente rasgava o horizonte, quando Sarah deixou para trás a última cabana antes do inferno. Havia algo diferente naquele amanhecer. Uma quietude que não trazia paz, mas sim um aviso. Cada sombra que se movia sobre as montanhas parecia observar sua passagem, como se o Velho Oeste reconhecesse que uma força antiga e indomável caminhava por suas estradas. A poeira se erguia atrás do cavalo, formando uma pequena tempestade dourada que se dissipava com o vento. E, apesar da dor, do cansaço e das perdas, os olhos de Sarah estavam mais firmes do que nunca. Ela não era mais apenas uma pistoleira em busca de respostas. Era a própria sentença que se aproxima para cobrar dívidas enterradas por anos. Crow a esperava. Não para um duelo comum, mas para o acerto de contas final entre 2 almas marcadas pelo mesmo passado. Ele a moldou pela dor. Ela o perseguiu pela sombra. E agora, pela primeira vez, ambos caminhavam para um ponto onde não haveria fuga. Não haveria desculpas. Não haveria testemunhas. Sarah sabia que os Grimes não seriam os últimos obstáculos. Que outros homens, guiados por moedas e medo, tentariam impedir sua chegada. Mas a caçadora já não recuava. Seus passos, seu olhar e seu silêncio carregavam algo maior. A lembrança de tudo que foi tirado dela. E cada centímetro do deserto parecia entender que aquela mulher não descansaria, enquanto o sangue de Crow não molhasse a terra. O caminho até Black Hollow se estendia à sua frente como um túnel sem retorno. Um desfiladeiro de rochas negras, seco, estreito e mortal. O tipo de lugar onde histórias terminam e lendas começam. Sarah respirou fundo, sentindo o cheiro de terra quente, pólvora e destino se misturando no ar. E então, sem olhar para trás, avançou. O vento soprou forte, quase celebrando sua decisão, porque todos sabiam que quando a caçadora cavalgava rumo ao último confronto, o oeste inteiro silenciava. E assim, entre o amanhecer e a sombra, nasceu o presságio que ecoaria por gerações. Nem a morte ousaria cruzar o caminho daquela mulher.